Olá, prezados alunos. Eu sou Ana Amélia Lise Silva Franco e atuo como professora formadora. Estou aqui para desejar-lhes boas-vindas ao componente curricular AQB 38, Oficina de Texto de Humanidades, do curso de graduação em Tecnologia de Segurança Pública. O componente consiste em uma oficina, o que significa uma oportunidade de realização de tarefas, de atividades, de práticas relacionadas à produção do texto. É importante reconhecer que ao longo da história, cada dia, mais e mais, estamos rodeados de textos. O texto mais presente no cotidiano é o texto jornalístico, o texto publicitário. Estando na universidade, nosso foco não serão textos jornalísticos, e sim os textos científicos, acadêmicos. Estes possuem semelhanças entre si, o que é importante para reconhecermos que podemos aproveitar do que já nos é familiar. Então vamos desenvolver um pouco essa ideia. Tanto na vida cotidiana como na vida acadêmica, científica, existe um recurso de publicação de informações que são as revistas, os periódicos. As seções de uma revista de caráter jornalístico são parecidas com as seções de uma revista científica. Vejamos no quadro na tela. E a gente vai começar pela notícia e a reportagem. As notícias são mais breves e as reportagens são mais longas. Ambas desejam apresentar fatos importantes que aconteceram recentemente ou eventos que estão para acontecer. Na vida cotidiana é simples, todo mundo vive procurando as notícias. Na vida acadêmica, elas estão em jornais e periódicos, revistas científicas. A segunda linha, a gente tem os textos opinativos ou artigos de opinião, as cartas de leitores. Os textos opinativos são de diversas modalidades. Eles sempre estão presentes, tanto como um texto longo, em que os editores dos jornais elaboram ou convidam um nome importante para apresentar, como também leitores anônimos que escrevem cartinhas ao jornal para o espaço Cartas ao Leitor. Em periódicos científicos existem vários modelos de textos opinativos. Os editoriais, elaborados pelos editores científicos propriamente, e as cartas dos leitores, os ensaios, artigos de convidados, notas e comentários sobre temas da atualidade. As resenhas são nosso terceiro ponto. Elas podem ser críticas ou acadêmicas. As resenhas publicadas nos jornais e nas revistas são as resenhas críticas, e elas abordam principalmente objetos culturais, como filmes, shows, espetáculos, exposições, livros e eventos. As resenhas acadêmicas focalizam um objeto acadêmico, como um livro, uma revista, um objeto que está sendo tomado pela academia para informar e avaliar. Por fim, os textos de divulgação científica são, em geral, artigos empíricos. Eles estão disponíveis em revistas de divulgação científica, que são comerciais, para a comunidade em geral. São revistas que focalizam temas, descobertas, achados, conclusões de natureza curiosa. Mas as bases dessas matérias são as publicações dos periódicos científicos propriamente ditos. Então, nas revistas científicas, na produção acadêmica, os artigos são os principais produtos da vida na universidade e da vida acadêmica como um todo. Eles são relatórios de pesquisa apresentados sob forma de artigos. Trata-se de um modelo mais fácil de ser divulgado e eles são muito importantes na vida acadêmica. Depois desse quadro, eu espero que vocês tenham visto que, apesar do desafio que temos ser um desafio grande, ele não é um desafio totalmente desconhecido. A oficina de Textos e Humanidades trata da produção escrita. Então, diante de perguntas como é escrever, como se faz para escrever, a resposta não é simplesmente pegar uma caneta e um papel. Escrever e ler são tarefas indissociáveis e, junto a estas, entender, compreender, interpretar. Para cada um é mais fácil ler ou escrever. Muitas vezes as pessoas dizem que gostam de escrever, mas elas estão se referindo a uma escrita livre, utilizando dos recursos literários da forma como elas compreendem, uma forma individual. A escrita na produção acadêmica é um pouco diferente. Toda a produção escrita tem regras e costumes. A produção escrita científica, acadêmica também. Então, estas não são as mais rígidas ou as piores.
não estavam presentes no nosso cotidiano há tanto tempo como a escrita das cartas, dos bilhetes, dos poemas, e assim fica parecendo muito mais dura. Para realizar nosso objetivo, construímos um curso que trata dos pontos a seguir. Um pouco de conhecimento e de autoconhecimento sobre o conhecimento com o texto. Por onde passa a construção do conhecimento? Como é para mim o conhecimento? Depois, parece que aprendemos a ler e a escrever aos 6 anos, mas não é bem assim. A gente aprende a ler e escrever todos os dias, a vida inteira. O ponto 3 trata da universidade propriamente dita e quais foram as diferenças nessa produção textual a partir das demandas da universidade. No ponto 4, são vários os tipos de conhecimento e a gente pretende debater e relativizar esses tipos de conhecimento. O ponto 5, a gente vai tratar das bibliotecas de periódicos, as bibliotecas eletrônicas virtuais e ver o quão grande a produção acadêmica é hoje no mundo e no Brasil também. No ponto 6, a gente vai tratar especificamente sobre as modalidades textuais ou gêneros textuais. A gente vai se centrar em alguns desses gêneros porque não dá tempo, né? Esses 6 textos, digamos assim, que não são 6 capítulos, como um capítulo de leitura direta, eles são intercalados por atividades que pretendem tanto aprofundar, esclarecer, como também provocar. Entendemos que a escrita na vida universitária é uma realidade que deve ser apresentada no seu contexto, na realidade da vida universitária. Sendo assim, iniciamos nosso caminho apresentando pensamentos sobre a construção do conhecimento como integrante do ser humano, do desenvolvimento humano, e essa construção de conhecimento, quando relativa à vida universitária, o chamado conhecimento formal, ela conta com o resultado de muitas leituras. Consideramos que ler é uma tarefa complexa que envolve várias outras tarefas. Como também queremos deixar claro que a atividade intelectual exige esforço, diferente daquela ideia de que se faz produção intelectual deitado na rede. Brincamos que a atividade intelectual é uma atividade braçal e apresentamos exemplos de tarefas que compõem a leitura e a escrita. Em seguida, falamos do que está para ser lido. Estamos para ler a produção científica que está publicada principalmente em periódicos, revistas científicas, e essas revistas científicas atualmente encontram-se nos portais eletrônicos, como um portal de periódicos da CAPES. É importante que esses recursos estejam presentes no nosso cotidiano. Ler artigos científicos publicados em revistas indexadas, conhecer os autores de referência de cada área, conhecer sua produção ao longo dos anos. Na tarefa de escrever, podemos escrever de acordo com várias modalidades textuais. Aquelas modalidades apresentadas no quadro, por exemplo. Vamos centrar nossa atenção em 3 modalidades, 3 gêneros: resenhas, revisão de literatura e artigo empírico. De forma bem rápida, podemos definir. As resenhas apresentam e comentam. Na produção acadêmica, sempre se faz resenhas de livros recentemente publicados como uma estratégia de divulgação. Também acontece dos professores pedirem como estratégia de fixação do conteúdo ou de avaliação uma resenha de um filme, ou de um livro, ou de uma conferência. As revisões de literatura são sínteses. Essas sínteses podem ser recursos de um tema ao longo do tempo, como também a síntese de um debate ou um conceito, enquanto uma estratégia de avaliação. Os artigos empíricos sempre apresentam uma breve revisão da literatura para situar o objeto, mas seu foco é o estudo realizado. Trata-se de um tipo, de um relatório de um estudo, do qual se estudou como que foram os resultados disso, o que foi encontrado. O que esperamos com esse componente, então? Esperamos, através do material apresentado, fazer experimentar a leitura e a escrita acadêmica, e após essas leituras, essas discussões e as atividades de cada estudante, cada um se aproprie das tarefas da vida acadêmica, apropriar como um dono do pedaço. Esperamos que os estudantes subam nos ombros do gigante e que assim o conhecimento científico publicado nos periódicos possa ser visto de outra forma, com altivez, com propriedade. Trabalhamos com a escrita acadêmica, mas somos bebedores da produção literária e poética. Esperamos que todos aproveitem essa experiência pelos mares da leitura e da escrita. E aí vamos ler
Navegar é preciso, de Fernando Pessoa. Navegar é preciso. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase transformada, a forma para casar com o que eu sou. Viver não é necessário, o que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem em gozá-la penso. Só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de a perder como minha. Cada vez mais assim penso, cada vez mais ponho da essência anímica do meu sangue o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade. É a forma que em mim tomou o misticismo da nossa raça. Fernando Pessoa. Então vamos aproveitar o que diz Fernando Pessoa e considerar que a criação é o nosso lema, apesar de todas as regras, de todos os objetivos, de todos os momentos em que a gente vai se sentir desafiado. Vamos considerar que estamos começando uma viagem e que essa viagem vai ser num mar amplo e prazeroso. Espero que vocês aproveitem e façam isso com satisfação. E no final do semestre, no final do curso, a gente veja os produtos que serão de vocês, mas também serão nossos. Muito obrigada e bom trabalho.